Boa tarde a todos. Boa tarde. Encarnados e desencarnados, né? Que possam estar aqui presentes. Hoje nós vamos ter a palestra da nossa irmã Ira Augusta, que a gente conhece como Guta. É a segunda vez que Guta está aqui, ela faz parte do Novo Horizonte e está nos dando essa força, né? De vir caridosamente, com muito esforço, porque ela vem no carro de linha, fazer a palestra para nós. E Guta é um exemplo assim, de perseverança, né, para a gente, porque a gente vê o sacrifício para vir fazer o trabalho bem, né? A gente se fortalece por isso. E aí ela vai falar em cima do tema colaboração, o melhor caminho para a nossa evolução espiritual. Então vamos ficar atentos e de coração aberto para ver o que nossa irmã Guta vai trazer para nós nessa tarde. E eu vou fazer a prece inicial. Pai amado, Mestre Jesus, Espíritos de luz, trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentor, amigo, que se faça presente, nos traga energias de paz, de harmonia e serenidade, que possa iluminar nossa irmã com palavras simples, esclarecedoras, e nos envolva com o amor de Jesus, para que possamos sair daqui abastecidos com fé, confiança e esperança. Que a tua paz, que a tua luz nos envolva hoje sim. Que assim seja. Meus irmãos, muita paz, que o Senhor Jesus possa nos iluminar a todos e que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, fortalecidos nos ensinamentos do Senhor Jesus e com ideias novas para a nossa vida, para que ela possa melhorar em todos os sentidos, tanto no nosso trabalho na casa espírita, que eu sei que todos aqui são trabalhadores, como na nossa vida lá no nosso lar, junto aos nossos familiares, no nosso trabalho. Esse tema de hoje, colaboração, meus irmãos, e antes de falar sobre o tema, propriamente dito, não é nada esforço para mim vir aqui. Eu adoro triunfo, adoro despertar da consciência, gosto muito, já falei aqui da outra vez que vinha, e todos nós que fazemos parte do Grupo Espírita Novo Horizonte, nós temos isso em mente, nós devemos muito a essa casa, porque muitos trabalhos que hoje nós desenvolvemos lá foi por orientação de seu Almir, direta. No primeiro momento, como eu disse da outra vez que eu estive aqui, no primeiro momento ele recebeu as 5 pessoas que faziam o evangelho na casa de Bete, que ainda não era o Novo Horizonte, mas ele recebia aqui, na casa, no Despertar ali na outra rua, né? Dava aquelas, do mesmo jeito que ele dava as aulas aos alunos, ou aqui no centro, ou lá no Novo Horizonte depois, um grande grupo, ele dava as 4 mulheres que faziam, né? No caso eu, Bete, Graça, tinha Joana e tinha Misa, eram 5. E aí a gente começou fazendo esse evangelho, e aí começou a sair ideia que Jane, que trabalha lá na nossa casa, ele poderia fundar um centro, né? E aí essa ideia foi crescendo, chegou ao conhecimento de Jane. Jane doou uma casa para o centro, que seu aluno ia regularmente às quartas-feiras à noite
dá o curso de mediunidade, curso de passista, curso para doutrinador, para médium, né? E aí foi daí que a casa começou a se desenvolver. E depois, em várias ocasiões, nós vimos aqui treinar na mesa mediúnica. E eles iam para lá de vez em quando, o senhor ia fazer palestra e assim por diante. O tema da palestra tem totalmente sentido com isso que nós vivenciamos durante esse tempo todo, esses 10 anos de Novo Horizonte. Fez esse ano, agora em junho. E aí, o tema é colaboração, o melhor caminho para a nossa evolução espiritual. Sem a colaboração uns dos outros, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. E aí, meus irmãos, nós temos aí essa figura de um quebra-cabeça. Todos nós fazemos parte de um grande quebra-cabeça. Nós fazemos parte da família universal, que não é só a família aqui do globo terrestre, é a família do universo. Só que Deus, ele divide essa grande família universal em famílias espirituais. Uma dessas famílias está aqui no globo terrestre, atualmente. Essa família que está aqui no globo terrestre, ela é composta de pequenas famílias espirituais. E quando uma dessas pecinhas se perde, se suja, fica rota, alguém que já está mais avançado volta para buscar essa pecinha, né? Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas iriam se perder. Nós somos ovelhas de Jesus e nós não iremos nos perder, porque essa foi a promessa que ele fez. E um grande exemplo disso aqui, meus irmãos, é justamente a história de André Luiz, lá no livro Nosso Lar. André Luiz, ele desencarnou na condição de suicida. Ele, um suicídio inconsciente, ele não imaginava que era suicídio, inclusive, quando ele chegou lá, nas regiões de sofrimento, ele, em determinado momento, os outros companheiros que estavam lá, naquela região umbralina, chamavam ele de suicida e ele não entendia por que tinham chamado ele daquela maneira. E nessa maneira ele passou 8 anos no umbral, em grande sofrimento, naquela região onde ficavam pessoas suicidas como ele. Mas todos os dias, a mãe dele, que era um espírito muito evoluído, ia lá rezar para ele. Ele não conseguia ver. Os companheiros, as pessoas que estavam lá não conseguiam ver. Mas ela ia lá todo dia, rezava por ele. Ela, um espírito tão evoluído, que não ficava nem em nosso lar. A esfera dela era uma esfera mais alta. E aí, ela, em determinado momento, fazendo oração por ele, 8 anos depois, ele lá, no sofrimento, e sem saber, procurando uma maneira de sair daquela situação, e ele não conseguia. Aí ele lembrou que a mãe dele rezava com ele quando ele era criança. Quando ele lembrou, veio à mente a lembrança da mãe dele, imediatamente ele começou a rezar. Quando ele começou a rezar, a equipe socorrista de Nosso Lar recolheu ele, a equipe socorrista de Nosso Lar constantemente fazia excursões lá para ver quem já estava apto a receber ajuda. E ele, nesse dia, recebeu e foi ser acolhido em Nosso Lar. Ela foi para a esfera mais alta, conversava com ele, de vez em quando com ele, tinha
depois de algum tempo que ele já estava se recuperando lá em nosso lar, ela teve a permissão para encontrar com ele, conversava com ele, e vejam que ela, já desencarnada, o pai dele já tinha desencarnado, também estava numa região de sofrimento, e com um tempo depois, ela disse: meu filho, eu vou encarnar. Aí André disse assim: mas minha mãe, por que a senhora vai reencarnar agora? A senhora não pode ficar aqui comigo não? Não, meu filho, eu preciso reencarnar porque eu vou me casar de novo com seu pai. André já sabia que o pai dele havia traído a mãe com 2 moças. E ela disse assim: eu vou me casar de novo com seu pai e vou receber como filha as 2 moças. Veja só, ela é um espírito evoluidíssimo, mas ela disse: eu vou voltar para ficar com seu pai, para resgatar aquilo que eu ainda tenho que resgatar e fazer ele evoluir mais. E as moças também. As moças não eram ligadas a ela, mas eram ligadas a ele. E a mãe era ligada ao pai. Veja, isso é colaboração, uma colaboração num estágio bem maior, que às vezes, quando a gente pensa assim, ler o livro, a gente diz: meu Deus, eu não tenho capacidade de ter um desprendimento desse, mas a mãe de André Luiz teve, né? E aí ele continuou fazendo o trabalho dele de estudo do mundo espiritual, escrevendo as obras que ele escreveu por Chico Xavier, e hoje nós temos essa coletânea de textos, de livros, de histórias, que a gente pode tomar como exemplo para não fazer o caminho que alguns personagens fizeram, para que a gente possa fazer o bom caminho. Isso com relação a uma história maior, uma história espiritual, a colaboração que os espíritos mais evoluídos da nossa família espiritual têm para conosco. Mas eu mostro aqui a vocês agora um arado enferrujado. Um arado, ele é um objeto muito usado na agricultura. Mas quando a gente deixa um arado de lado, sem fazer manutenção, o que é que acontece com o arado? Ele enferruja. O ser humano é uma peça de arado no terreno do Senhor. Se nós, por acaso, não fazemos aqui o trabalho que a gente veio desempenhar no bem, vai enferrujar. Tem casos de pessoas que até adoecem, porque, por exemplo, não vem com aquele dom mediúnico, com aquela energia mediúnica para trabalhar, para o bem das outras pessoas. Chega aqui, por algum motivo, diz: não, mas eu posso não fazer? Pode, é um querer seu, é uma escolha sua. Mas depois vem as doenças, porque a energia está parada aqui. Quando a energia não é trabalhada de alguma maneira, ou a pessoa veio para ser passista, não é passista, veio para ser médium, não trabalha na mediunidade, não quer, opta por não trabalhar. Com o tempo, essa energia parada, ela de certa maneira vai adoecer a pessoa. E adoece mesmo, viu? Então, nós que somos seres humanos, seres racionais, precisamos nos ater às nossas necessidades, sim, mas tem as necessidades do Senhor. Nós temos muito conhecimento, inclusive uma das prerrogativas para ser um trabalhador do Cristo. Quando eu digo trabalhador do Cristo, não é só aqui na seara espírita, não. Mas como nós estamos dentro de um centro espírita, nós vamos falar diretamente do trabalhador espírita, né? Então, quando nós não trabalhamos dentro daquilo que o Senhor programou para nós, talvez Ele tenha programado porque a gente ainda não tinha
capacidade de programar. Vai chegar um dia que nós vamos programar a nossa reencarnação, o nosso trabalho, mas às vezes eles programam pela nossa ineficiência de conhecimento. E aí o que é que acontece? A gente vai enferrujar, a energia vai ficar parada. Então nós temos que fazer de tudo para entender. Como é que a gente pode entender? Através do estudo, leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Mas isso acontece também lá nas outras religiões. Quantos e quantos ceareiros do bem, aqui e lá também, fogem do trabalho que lhe é colocado, apresentado, dado até de presente. Porque quando a gente trabalha, a gente tem aquela questão. Nós trabalhamos para ajudar as outras pessoas, mas a gente trabalha também para limpar o nosso passado, que não é bonito, que não é tão limpo assim. Quando a gente fala de reencarnação, a gente tem essa noção. Ai, Augusto, mas eu não me lembro. Certo, a gente não se lembra por misericórdia divina. Porque se eu estivesse aqui, junto com meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus amigos, se eu soubesse que eu já fiz o mal a um deles, eu tirei a vida de um deles, eu prejudiquei de alguma forma, eu iria ficar envergonhada, né? Se eu soubesse que uma daquelas pessoas me fez o mal, me prejudicou, talvez eu não tivesse o amor, a compreensão que eu tenho, o respeito que eu devo a ele hoje. Então, o esquecimento do passado é misericórdia divina para todos nós. É claro que de vez em quando tem algumas pessoas que sonham, e que são sonhos de reminiscências, né? A gente consegue, a partir do momento que a gente vai estudando, a gente vai vendo também onde foi que errou na nossa... Isso acontece sempre comigo. Eu errei, eu tenho que pensar nisso aqui, eu tenho que mudar nisso aqui. Erro lá do passado. Quando a gente passa a estudar, a gente começa a ver que os erros nossos são reminiscências do passado e que a gente tem que passar e melhorar. Então, que nós possamos trabalhar, se movimentar, procurar o que a gente pode fazer para ajudar na obra do Senhor. Seja onde nós estivermos, seja onde quer que nós estejamos, seja na casa espírita, na igreja católica, no culto da igreja evangélica, Testemunha de Jeová, todos fazem um trabalho belíssimo e a gente tem que respeitar. E falando nisso, nessa questão de trabalho, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que serve para que a gente respeite as outras religiões. Todos são trabalhadores do Cristo, apenas com modos de ver diferentes, interpretações da palavra diferentes, mas são trabalhadores. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa farmácia e o dono da farmácia tinha uma pessoa, um rapaz, que ele estava depressivo e querendo se matar, né? Querendo tirar a sua própria vida, tentando contra a sua própria vida. Todos da família estavam muito preocupados. Aí eles sabiam que eu frequentava o centro, perguntaram quais eram os dias de reunião, os dias em que ele podia ir, e eu dei todos os horários. Lá no centro que eu participava era no domingo. Passou-se o tempo e eu não vi mais o familiar desse rapaz. Eu conhecia de vista e um certo dia eu estava em minha casa fazendo os afazeres domésticos e uma pessoa bateu na porta. Quando eu fui atender, era um rapaz. Ele estava fazendo um trabalho de divulgação da religião Testemunha de Jeová. Ele estava
mostrando aqueles panfletinhos e já pregando a palavra. Perguntou se eu podia escutá-lo. Eu escutei, emocionada, porque um mês atrás, não foi mais do que um mês não, um mês atrás ele já estava pensando, ele ainda estava pensando em tirar a sua própria vida. E um mês aí depois, eu encontro ele na frente da minha casa, ensinando as pessoas na rua a palavra do Senhor, com a interpretação deles, mas é a palavra do Senhor. Eu fiquei tão feliz, e a gente não pode dizer que essa religião não fez o papel dela. Fez. Resgatou aquela alma, resgatou aquele espírito que estava condoído. Depois eu soube que ele se casou, já tem filhos, arrumou um emprego, né? Ele não procuraram, não sei se talvez por preconceito, né, essa questão, mas eu fiquei muito feliz. E a partir desse dia, eu passei a respeitar ainda mais as outras religiões, né? Então, que nós possamos trabalhar, porque senão enferrujamos. A energia fica parada e a gente começa a adoecer. Os problemas começam a adoecer. Ah, Ira Augusta, quer dizer que o colaborador espírita vai ter os seus problemas todos resolvidos? Não. Ele vai continuar tendo problema, adoecendo, mas a visão dele é diferente, porque ele sabe que tem a ajuda da espiritualidade maior, ele sabe que aquele problema não é por acaso, tem um porquê, e aquele problema acontece para que você possa aprender a passar por cima dele, né? Como a água do rio faz com a pedrinha, certo? A colaboração é uma necessidade constante em todos os setores da vida, né? Em casa, como é que eu posso colaborar no meu lar? Como é que eu posso colaborar lá com aqueles que às vezes são difíceis na convivência comigo? Para aquela pessoa que não entende as coisas que eu quero, não entende o que eu desejo, como é que eu vou fazer? Muitas vezes silenciando, orando pela pessoa. Se você é espírita, começa a fazer o evangelho no lar, dentro de sua casa, é uma das melhores coisas, é um ato tão simples o evangelho no lar, que eu vejo poucas pessoas, aí eu pergunto, vai lá no centro, aí estou com um problema, ela está fazendo o evangelho no lar, e às vezes pessoas que, tempo na casa espírita, eu comecei, mas não continuei, mas tem que continuar. A gente começando o evangelho tem que ir até o resto da vida. Porque depois que a gente desencarna, quando chega lá no mundo espiritual, continua estudando, continua fazendo evangelho. É impressionante. Quanto mais a gente lê o evangelho, mais a gente vê uma coisa que a gente não tinha visto antes. Então, e outra coisa também, quando a gente se compromete a fazer o evangelho no nosso lar, colabora conosco, que estamos fazendo. Se ninguém quer fazer, mas faça sozinho, vá para o seu quarto, para um lugar em silêncio, bote seu copinho d'água, faça uma prece inicial, leia o evangelho, comente em voz alta, leia em voz alta, para os espíritos escutarem, porque tem deles que não podem ler, ou não se atém à leitura que você faz em silêncio, não leem o seu pensamento, mas vão escutar o que você fala em voz alta. Comente, faça uma prece final, tome a água, peça a espiritualidade para colocar ali remédios que vão trazer o reconforto físico e espiritual para você. Faça a prece final. Esse ato, ele colabora com toda a casa e muda. Meus irmãos, muda até a conversação com os outros da família. Você passa a prestar mais atenção àquela pessoa que é difícil. Você passa a conversar mais,
perguntar mais sobre o que ele sente. Sempre vai ter um que é mais instruído e que tem que fazer esse papel. Para benefício dele e para benefício dos outros também. No local de trabalho da gente, também é importante fazer a prece antes da gente chegar, rezar por aqueles colegas de trabalho que de repente são difíceis para a gente. Tudo isso é colaboração. Todos nós temos lá no nosso trabalho, no nosso ofício, onde a gente ganha o pão de cada dia, um conjunto de atividades que a gente tem que fazer. Mas se você terminou a sua e você pode ajudar o colega, é tão bom quando a gente recebe uma gentileza, né? Então que a gente possa fazer também. Quando a gente faz uma gentileza, outra pessoa observa que coisa bonita, eu vou fazer também. E aí, aquilo vai se multiplicando. Na rua, quando você passar por alguém, bater, mesmo que foi a outra pessoa que não viu você, peça desculpa, né? Converse com a pessoa. Se ela disser assim, tá cego, sou meu irmão, me perdoe, né? Faça esse trabalho, porque aí a pessoa aquilo fica na nossa mente. Do mesmo jeito que quando a gente assiste aqui uma palestra, a gente acha tão bonito aquilo que a pessoa falou, que não é nosso, é do Evangelho, é de um livro que a gente leu. Que coisa bonita, eu vou fazer também. Aquele ensinamento fica na nossa cabeça. Do mesmo jeito que acontece com a gente, acontece com as outras pessoas também. Então, o nosso ato, até na via pública, ela é importante também, né? Tentar organizar para que tudo corra da melhor maneira possível. E assim por diante, dentro da casa espírita também, né? O que é que eu posso fazer para ajudar a minha casa, a casa a qual eu estou ligada, né? Há um tempo desse atrás, fazia tempo que eu tinha feito palestra, aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu estou aqui há tanto tempo, eu sei tanto, eu vou começar a fazer palestra para poder ajudar outras pessoas, para poder levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas. Aí, lá na nossa casa, no Grupo Espírita Novo Horizonte, tem alguns palestrantes, mas eram palestrantes assim mais velhos, Jânio, Jesus, seu Arnaldo. E aí eu pedi a gente para fazer palestra, e depois que eu comecei a fazer, outras pessoas pediram para fazer palestra também. Aí quer dizer, isso vai influenciando para que outras pessoas também comecem a trabalhar. A gente tem que começar, tem que dar o primeiro passo. E isso é bom, não é para as outras pessoas não, porque quando eu faço uma palestra, qualquer pessoa, quando faz uma palestra, a primeira pessoa a ser beneficiada é a pessoa que faz. Porque nós estamos na vida, nós precisamos aprender. E aí, a primeira pessoa que se compraz, que aprende, é a pessoa que fala, né? Então, em todos os setores da nossa vida, nós podemos e devemos colaborar. Estender a mão a quem precisa é ser reconhecida a quantidade de auxílio que nos manteve até aqui, né? Nós fomos recebidos pelos nossos pais e pelas nossas mães. Eles cuidaram tão bem da gente, por isso que a gente está aqui hoje, né? Deram o ensino que eles podiam, com o ensinamento que eles tinham, e a gente está aqui. Nós somos acolhidos nessa casa, nós recebemos benefícios espirituais de conhecimento nessa casa, né? Então, quando a gente estende a mão a quem quer que seja, ou aqui dentro, ou lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, é em gratidão a Deus por tudo que Ele nos deu até aqui e o que a gente tem que fazer, né? Então, tem um livro Pão Nosso,
de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier. Aí tem essa mensagem aí, mãos à obra. Isso é para todo ceareiro, todo trabalhador, todo colaborador. E aqueles que vão chegar também. E os que estão desencarnados, que estão escutando, todos nós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Isso é lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele foi formando as igrejas. Aí chegou um momento que ele não podia mais caminhar, já estava velho. Aí ele fez o quê? Com a ajuda de Lucas e outras pessoas, ele escrevendo cartas e ia mandando, né? E ele sabia que lá nessa igreja tinha pessoas que tinham conhecimento da palavra. Muitas dessas pessoas escutaram do próprio Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, as palavras de ânimo, os ensinamentos. Muitos deles receberam. Ele sabia que essas pessoas tinham o dom da palavra, podiam falar. E ele Emmanuel pega essa partezinha justamente para falar. Aí Emmanuel vem e diz isso aqui. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é edificante que lhe compete e que é imprescindível, se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades. Era uma época em que nessa igreja lá nessa igreja estavam faltando médiuns, né? Porque a gente sabe, a mediunidade é uma coisa bela, belíssima, belíssima. Você poder entrar em contato com aqueles que já estão lá, que estão em sofrimento, ajudar, ou então aqueles que estão lá do outro lado, mas que vão nos ajudar, nos dando conselhos. E aí, a igreja estava com falta de trabalhadores na mediunidade, com trabalhadores. Aí ele disse assim, ninguém alegue a ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade. Firme decisão de quem? De todos nós que aqui estamos. Que podemos, ou somos trabalhadores, ou podemos ser. Podemos colaborar de alguma maneira com o nosso trabalho na vinha do Senhor, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Então, ele fala que todos nós que aqui estamos não podemos alegar falta de conhecimento. Nós já chegamos aqui, nós temos as obras para estudar e nós devemos estudar essas obras. É muita coisa para estudar, Ida Augusta? Mas se a gente começar hoje, já fica menos para os tempos que virão. Aí ele completa assim, quando vos reunirdes, lembrai-vos a doutrina e a revelação já feita por Paulo, por Jesus, nas Escrituras, por todos aqueles que vieram antes de Jesus. O poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, todos nós que aqui estamos, podemos começar nessa obra hoje, né? Implantando o Evangelho no lar, fazendo o bem que a gente pode, onde quer que nós estejamos, dentro de casa, e assim nos aperfeiçoando naquilo que é indispensável para todos nós. Aí tem aqui essa história que é bastante interessante de Chico, que certa vez uma amiga de Chico
chegou para ele e disse assim: ô Chico, eu trabalho tanto na seara do mestre, eu ajudo na instituição em que eu trabalho, eu ajudo as pessoas da minha família e minha vida é toda cheia de problemas. E ele disse assim: ô minha filha, mas quando o trabalhador é fiel à tarefa, a espiritualidade ajuda. E aí ele vai contar uma história que aconteceu com ele quando ele tinha 17 anos. Todos nós sabemos que Chico Xavier, essa alma, esse irmão amor, né? Essa alma que nos deixa tantos exemplos na nossa vida, que nós devemos carregar, ler, reler. Quanto mais a gente lê, mais a gente se enche de vontade de trabalhar e de fazer o bem. E aí, a história é o vento e Chico. Ele disse que quando ele tinha 17 anos, ele deixou a Igreja Católica, porque ele era muito católico, muito amigo do padre, e ele era catequista na Igreja Católica. Ele cuidava de mais de 40 crianças. E quando ele estava com 17 anos, ele disse ao padre: Padre, eu conheci o Espiritismo, estou começando a estudar e vou passar para a doutrina espírita. Padre Carmelo, que era muito amigo dele, ficou muito triste, porque gostava muito de Chico, eles conversavam muito, mas ele disse: vá, meu filho. Padre Carmelo, depois de várias conversas, entendeu que era o caminho dele, e ele foi. E ele foi para casa, ele dava aula a essas 40 crianças, e as crianças só queriam ter o Chico. Os pais ficaram assim condoídos da petição dos filhos e foram levar as 40 crianças na casa de Chico. Chico, todos nós sabemos, Chico passava por necessidade. Ele não falava muito não, mas ele passava por necessidade. Ele tinha o que comer, porque todos nós sabemos que o pai de Chico, nessa época, ele vendia bilhete da sorte, né? E andava viajando. Chico tomava de conta dos filhos. Ele precisava trabalhar de dia, às vezes em 2 empregos, e à noite, depois disso, ele passou a trabalhar nas sessões do centro que ele fundou. E aí, Chico ficou aperreado, porque não tinha o que comer, só tinha uns pedacinhos de pão e um pouquinho d'água. E ele disse: vou colocar as crianças aqui embaixo dessa árvore para começar a dar aula. E ele começou a dar aula, né? Falava sobre os ensinamentos de Jesus, e ele fez uma prece antes, pedindo auxílio à espiritualidade, porque lá na Igreja Católica, no catecismo, tinha lanche, e ele não podia dar o lanche, porque ele não tinha nem para ele. Aí fez a prece, pediu a espiritualidade para ajudá-lo e começou a ventania. E ele continuou a dar aula. Daí a pouco saiu uma vizinha. Naquela época o muro era baixinho, aí a vizinha chegou assim: Chico, o que é isso? Ele disse: é o vento. E essas crianças? Ah, é o catecismo. É a aulinha de catecismo que eu estou dando aqui. Aí ela disse: você já deu o lanche para elas? Ela disse: dei não, minha filha, porque eu não tinha, só tinha um pedacinho aqui de pão e água. Aí disse: pois eu tenho aqui, tem um bolo e tem uns pães. Aí deu para Chico. Aí a ventania continuou. Aí outra vizinha: Chico, o que é isso, Chico? Isso é o vento. E essas crianças? Ah, estou dando aula de catecismo. E você já deu lanche para elas em outro dia? Ainda não, porque o lanche aqui está pouco, mas aí ela disse assim: ah, pois eu tenho aqui. E assim, mais ou menos umas 10 famílias se reuniram para dar o lanche àquelas crianças que iam ter aula com o tio Chico, né? E aí a gente nota a colaboração da espiritualidade conosco. Veja, ele, trabalhador, no início de sua missão, ele ainda não tinha escrito,
Ele psicografava ali algum textinho, que a espiritualidade, mas era só um treino também, mas a espiritualidade já estava ali, ajudando ele, né? Porque com certeza a espiritualidade ali, vendo a necessidade, chamou a atenção daquelas mulheres que começaram a ajudá-lo. E ele fundou a sua primeira casa, com certeza já tinha evangelização, ali no iniciozinho da evangelização, 1917 mais ou menos, e a gente vê que o trabalhador que porfia, a espiritualidade está ali ao lado. Né? Isso a gente tem que ter em mente. A pessoa que se preocupa com o outro, e não é só o trabalhador espírita não. A gente vê esse tipo de coisa que muita gente pode achar que é maravilhosa nas outras religiões também, né? Quantos e quantos sofrimentos nós temos por aí e de repente há uma solução, uma pessoa dá um telefonema, consegue solucionar, né? Então, e do nada, você diz assim, do nada isso aconteceu. Não é do nada. A espiritualidade está atenta a todos os nossos problemas, a todas as nossas dificuldades e ela nos ajuda. E aí nós temos essa outra história aqui, que é bastante interessante. Algo mais. Tinha um discípulo que ele era muito crente em Deus. E ele resolveu sair pelo mundo para procurar aos seres da natureza em que eles poderiam colaborar, em que eles colaboravam. E ele queria também resposta para o que ele poderia fazer para a colaboração que ele poderia dar ao mundo. Aí o que foi que aconteceu? Ele saiu e se deparou com a ventania, né? Vento. Se deparou com o vento. E ele perguntou ao vento: vento, o que é que você faz para colaborar com a obra de Deus? E aí o vento disse assim: Deus me mandou para que eu ajudasse nas sementeiras e varresse os caminhos, né? A gente sabe que o vento, ele leva as sementes e prolifera as árvores, né? Colaboração de Deus. O vento colabora conosco. Nós precisamos respirar e isso é uma ajuda para que a gente possa se manter vivo aqui na Terra, né? Mas eu gosto também de cantar embalando os doentes e as criancinhas. Veja, embalando os doentes e a criancinha. O vento foi mandado para semear, mas ele quis fazer mais. E com aquele, o barulho do vento é muito bonito, né? A gente escutar. Eu gosto do barulho do vento, quando não é aquela ventania forte, ela acalma. E aí o vento fez mais. A gente também, como trabalhador, pode fazer mais. Em seguida, esse devoto perguntou à flor: o que é que você faz para... O que é que você faz para edificar a terra que Deus nos deu? Aí ela disse assim: a minha missão é preparar o fruto, mas eu também perfumo os lugares tenebrosos da terra. Veja, ela veio preparar o fruto, mas ela também perfuma. E aí ele continuou a sua estrada. Ele foi até uma árvore muito grande e perguntou o que é que a árvore fazia. E aí a árvore disse assim: Deus confiou-me a tarefa de auxiliar o homem com os frutos. Minha casca faz remédios, né? Minhas raízes servem de casa para os animais. Mas
eu também purifico o ar. Né? E aí ele continuou. O homem olhou para debaixo da árvore e viu um sapo bem feio. Eu procurei o mais bonitinho que tinha na internet. Mas ele olhou e fez uma careta, o homem, né? Fez uma careta para o sapo. Aí ela disse assim: meu irmão, eles são feinhos, mas eles também me ajudam. Eles comem os vermes que vão roer as minhas raízes. E de verdade é. O sapinho, ele se alimenta do quê? De inseto, de pernilongo. Pernilongo que faz mal a gente. Mas ele está lá na natureza para nos equilibrar. Até um dia eu estava na sala de aula, que eu sou professora lá em Serra Talhada, e apareceu um sapinho. Não era muito grande não, era um cururuzinho mesmo, mas não era muito grande não. Aí o menino tudo com medo, e o sapinho correndo do menino. O sapo com medo dele, o menino com medo do sapo. Aí eu peguei o sapo e disse assim: não tenha medo do sapinho não, para jogar fora, porque se eu deixasse lá na sala, eles iam bater, iam machucar o sapinho. Eu peguei o sapinho, botei lá fora, pedi ao vigia para botar lá fora, que é zona rural, é escola de distrito, aí aparece cobra na telha, já vi cobra na telha, sapo. E aí, é uma aventura, E aí, a árvore disse que o sapinho também fazia o seu trabalho na natureza, né? Além dele estar lá, nas raízes dela, comendo ali, ele fazia o seu trabalho para o ser humano também. E aí, ele encontrou um bolo de barro. E aí ele perguntou ao barro que o barro ele poderia fazer para edificar o reino de Deus. Ele disse assim: olha, eu fui chamado ao mundo para sustentar as árvores. Entendeu? A sustentação das árvores, das casas, é o barro, é a terra. Mas eu, através o ser humano, através da manipulação de mim, né? O homem pode fazer jarro, o homem pode fazer telha para cobrir as suas casas, o homem pode fazer tijolos, né? Para construir as suas casas de alvenaria. E assim, meus irmãos, todos nós na natureza, nós temos o nosso lugar de trabalho, nós temos uma atividade para fazer, seja ela qual for, e que a gente tem que prestar atenção onde é que Deus me colocou, qual é a cidade, qual é o centro, qual é a igreja em que eu estou locado, o que é que eu posso fazer lá para ajudar o meu irmão, né? A Seara Espírita tem vários trabalhos, já que nós estamos aqui dentro de um grupo espírita, né, uma casa espírita, nós temos a evangelização infantil. Nessa casa tem, vai recomeçar, com fé em Deus. Nós temos o trabalho de palestras, nós temos o trabalho de estudo, nós temos o trabalho mediúnico, que aí envolve passe, a fluidificação das águas. Nós temos o trabalho assistencial, distribuição de comida para pessoas carentes, né? A seara é grande, nós precisamos de braços. Embora que a gente nota que existe uma rotatividade muito grande de trabalhadores e de pessoas também, né? Mas tem que continuar. Porque uma casa espírita, qualquer casa religiosa, é um ponto de luz numa cidade, um ponto de luz. E a gente tem que não deixar o trabalho parar. A gente tem que continuar. A gente tem que fazer a nossa parte. E aí nós temos a nossa irmã Alta de Souza,
né? Que é um espírito que psicografou através de Chico Xavier, fez várias psicografias, e ela fez esse soneto. Ela era poetisa, né? Alta de Souza, que ajudou muito Divaldo Pereira Franco na Mansão do Caminho, e ela fez esse soneto que chama muito a nossa atenção, e eu achei que coube muito aqui nessa fala que nós íamos fazer aqui. Ela diz assim: repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida afora, padecendo aflição e desconforto. Ou seja, olha além do teu jardim, olha além da tua vida. Tem tanta gente precisando. Presta atenção nessas pessoas. E ela continua: infortunados, náufragos sem porto, tristes, rogando a paz da nova aurora, levanta consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Então, para a gente prestar atenção nesses sofrimentos que a gente vê ao nosso redor, às vezes um amigo, nós mesmos, né? Presta atenção no teu sofrimento, mas presta atenção também em outras pessoas que estão ao teu redor, e até nos desencarnados também. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Então olha todas essas pessoas que passam ao teu redor, clamando por ajuda. Às vezes a gente nota uma pessoa triste, uma colega de trabalho, uma cliente, uma pessoa da nossa família, aí você vê, fulano tal está diferente, está triste, a gente reconhece. Quando a gente convive muito com as outras pessoas, a gente reconhece. Aí às vezes a gente não vou falar não, ela não quer falar, né? Mas fale, pergunte, mesmo que não seja para perguntar sobre o problema, converse com ela sobre outras coisas, para ver se o pensamento muda e ela sai dali diferente, pensando diferente. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o mestre amado habitará contigo. Ou seja, quando ele fala aqui para repartir o pão, não é só o pão material, porque não tem só a caridade material que a gente pode fazer, é o pão espiritual mesmo. Você vê que uma pessoa está precisando de amparo, traga ela para assistir uma palestra, para ela mudar os ares, para tomar um passe, tomar água fluidificada, né? Aconselhe, ensine ela a fazer o evangelho, se você sabe fazer. Se você não sabe, comece a fazer. É uma luz na sua casa o evangelho. Então, repartir também a luz espiritual, que você sabe, que você se sente tão bem. E aí, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade, gostaria de agradecer a Cialmi, a Paula, a todos vocês que estão aqui. Disse no começo que gosto muito do Triunfo, venho sempre que vocês me chamarem, e peço a Deus que essa casa continue crescendo. Da primeira vez que eu vim, tinham 5 a 6 pessoas. Hoje já são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aumentando. E vai aumentar ainda mais. Que Deus proteja cada um de vocês. E nas próximas oportunidades, pode ter certeza que eu estarei aqui. Deus proteja. Eu vou fazer a prece final, tá bom? Mestre Jesus, irmão de paz e de amor, todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, te agradecemos a oportunidade de partilhar com nossos irmãos a luz do teu evangelho. Nós sabemos, Senhor Jesus, da tua misericórdia por todos nós. Nós sabemos do teu amparo. Não nos deixe cair. Não nos deixe desviar do caminho correto, do caminho que tu traçaste para a nossa vida.
e que possamos sempre cada vez mais melhorar, mudar sempre a rota, sempre que a rota estiver confusa, que nós possamos deliberadamente, de nosso coração, melhorar o caminho. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos que outras oportunidades nos sejam dadas de vir a essa casa e que todos nós que aqui estamos possamos levar para os nossos lares, nossos locais de trabalho, essa luz que hoje recebemos. Muito obrigada, assim seja. Obrigada, Rita. E agora a gente vai para o passe. Tudo bem.